Juiz de Fora Prefeitura, Fundação Museu Mariano Procópio apresentam. Surge o título sobre fundo preto em letras cursivas brancas como fio conectando as palavras, Fios de Memória, a formação das coleções do Museu Mariano Procópio. A seguir na Sala 1, busto de Alfredo Ferreira Lage, documentos, fotos em preto e branco e mobiliário da época de madeira. A Sala 1 é a sala em que a exposição se inicia, em que o visitante ele tem a oportunidade de conhecer alguns aspectos da trajetória biográfica do fundador do museu, o Alfredo Ferreira Lage, que nasceu em 1865, faleceu em 1944. O Alfredo, que ficou bastante conhecido por ter doado o museu e as suas coleções para a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, ele foi um personagem bastante multifacetado. Era formado em Direito, ele era fotógrafo, ele era empresário do campo jornalístico, ele foi vereador, além de atuar como um mediador cultural. Essa primeira sala tem essa preocupação de apresentar o colecionador que deu origem ao Museu Mariano Procópio. A Sala 2 aborda... Na Sala 2, pedras coloridas. A coleção de minerais, do Museu Mariano Procópio. A coleção de minerais é bastante emblemática, tendo em vista que a mineralogia era uma área de interesse do colecionador Alfredo Ferreira Lage. Segundo informação passada, por ele mesmo, o Alfredo teria começado suas práticas colecionistas através de minerais. A Sala 3 da exposição é uma tentativa de recriar a concepção de museu do Alfredo Ferreira Lage e a concepção de colecionismo que ele tinha também. Nesse sentido, buscamos montar uma sala que nos remete aos chamados gabinetes de curiosidades, que reuniam um numeroso e bastante eclético acervo das mais diversas épocas da história. Luneta, vasos, chifres, estátuas. Empalhados, pinturas, mobiliário, armas e dentre outros. É uma concepção de museu bastante reveladora do conhecimento enciclopédico desses colecionadores da época de Alfredo Ferreira Lage. Destacamos, por exemplo, a pintura do holandês Roelofs, que foi premiada na Exposição Universal de 1889 em Paris, bem como alguns objetos bastante curiosos, além também de porcelana, alguns itens de armaria, livro alusivo ao Egito Antigo, além também de um oratório do século XVIII, um oratório de mesa, que foi restaurado recentemente na instituição. A Sala 4 aborda alguns aspectos... Animais taxidermizados. Itens da coleção de História Natural do Alfredo Ferreira Lage, que são representativos da fauna estrangeira, como a presença do pinguim, que atrai muita atenção das crianças nas visitações, além também de diversos itens, representativos da nossa fauna, como a onça pintada, da qual o público sempre se lembra, além também do bicho preguiça, de várias aves, entre outras espécies, bastante importantes na coleção. Vale destacar ainda o armário de mini coleções do naturalista Agassiz, que, segundo depoimentos extraídos da tradição oral, teria sido doado pelo próprio Agassiz para o Mariano Procópio, pai do Alfredo Ferreira Lage. A Sala 5 da exposição... Diferentes pinturas. A coleção de arte estrangeira na coleção de Alfredo Ferreira Lage. Nela estão presentes obras de arte de artistas estrangeiros de grande relevância no campo artístico-cultural, como Langeroc, Daubigny, Jules Caubert. São artistas que representam paisagens, cenas do cotidiano. Vale destacar o quadro do Jules Caubert, em que é representada uma cena de diversas pessoas num zoológico observando atentamente dois ursos, e que nos traz uma riqueza de detalhes muito grande sobre o cotidiano e a vida em sociedade na França do século XIX. A sala
não é composta apenas de pinturas, mas também de algumas esculturas em bronze. Uma delas muito conhecida, que é a escultura representando Joana d'Arc, que chama a atenção pela riqueza de detalhes na sua composição. Ela montada a cavalo. A Sala 6 traz uma seleção de parte da grandiosa coleção de pinturas brasileiras do Museu Mariano Procópio. Esta seleção foi feita a partir do caráter emblemático dessas pinturas, uma vez que elas são bastante presentes nas memórias e no imaginário da população de Juiz de Fora. Um desses objetos é a grandiosa tela de autoria de Antônio Parreiras, no qual representa os Inconfidentes na Fazenda Soledade, em Matias Barbosa. Vale destacar também pinturas históricas de Henrique Bernardelli e Rodolfo Amoedo, produzidas no século XX, que trazem representações históricas sobre o bandeirantismo no período colonial. Esculturas. O principal da sala é falar sobre a arte brasileira em diferentes momentos da história. A escultura Menina e Moça, do José Otávio Correia Lima, é uma escultura bastante simbólica do acervo do museu, e ela nos chama a atenção pela intertextualidade com o poema de autoria de Machado de Assis. Esta sala também apresenta retratos de personagens bastante importantes na arte brasileira, como o Henrique Bernardelli, o próprio retrato da Nair de Tefé, uma das grandes referências da participação da mulher no universo do humor e que foi esposa do presidente da República, Hermes da Fonseca. A Viscondessa de Cavalcante, sendo uma mulher colecionadora no século XIX, nos traz uma curiosidade, uma atenção. Sala com pinturas, esculturas, fotos e manuscritos. Né? Era difícil encontrar mulheres colecionadoras, mulheres envolvidas em atividades públicas tão notórias quanto as que ela exerceu. Podemos destacar um colecionismo muito sofisticado, rebuscado, que vão desde o Egito Antigo, passando por diferentes momentos da dita história universal. E quando a gente fala de pinturas, é impossível não chamar atenção para a significativa coleção de pinturas em miniaturas. Um dos objetos que chamam bastante atenção é o leque da Viscondessa de Cavalcante, repleto de autógrafos de personalidades das letras, das artes, da ciência, da política. Outra faceta, né, da personagem Viscondessa de Cavalcante é a sua participação na Exposição Universal de Paris de 1889. Ela adquire objetos, a gente pode destacar essa escultura do Davi Golias. O segundo núcleo aborda alguns aspectos da pintora Maria Pardos, que foi companheira do Alfredo Ferreira Lage, e doou um significativo número de quadros, telas que abordam cenas do cotidiano. Os quadros dela. Também um autorretrato da pintora, além também de outras cenas do cotidiano, a presença do nu feminino, flores, senhoras. Podemos destacar uma foto da Maria Pardos no Salão de Belas Artes, no qual ela expôs suas pinturas. Nesta sala, nós abordamos o projeto de memória monárquica do Alfredo Ferreira Lage, que continuou com a sua sucessora, Geralda Ferreira Armon. O Alfredo, como um personagem histórico, um ator social muito voltado para a preservação e perpetuação da memória do Império e da família imperial brasileira, roupas e mobiliário da época. Adquiriu diversos objetos referentes a esse período histórico. Objetos que trazem à lembrança personagens considerados ilustres do Império Brasileiro, a começar pelos dois fardões do imperador Dom Pedro II. O primeiro, a maioridade, com o qual ele assume o trono brasileiro. O outro fardão, que é o fardão do casamento do imperador. Além disso, temos diversos objetos originários do Palácio de São Cristóvão, a residência oficial da família imperial brasileira no Rio de Janeiro, além de louças, porcelanas, relógios, um par de jarras de cristal, candelabros. Vale destacar também a presença de um livro
Confederação dos Tamoios, que foi escrito sob encomenda do imperador Dom Pedro II, né? Sala O Museu pós-1944. É o período que sucede o falecimento do Alfredo Ferreira Lage. Após a morte do fundador da instituição, a sua prima, Geralda Ferreira Armon, assume a direção do museu, como já era previsto pelo Alfredo. E o que a Geralda faz? Qual que é o perfil da gestão dela, né? De 44 a 1980. Ela traz uma maior abertura do museu ao diálogo com a chamada história regional. Ela costura alianças com as elites locais como forma de fazer com que o museu se mantivesse no âmbito regional. Então, nesse sentido, ela incorpora muitos objetos relativos à história da cidade de Juiz de Fora. E um outro ponto, a Geralda alinha o museu ao que havia de moderno em sua época, no que se refere ao desenvolvimento da museologia. E quando a gente fala em modernidade em termos de museologia nesse período, a gente está falando de ideias que flertam com o pensamento e a cultura política conservadora. Então, nesse sentido, é importante destacar essa vitrine em que apresentamos objetos que são reveladores da formação intelectual da Geralda Armon. Livros e cachimbo. Entre os vários objetos, podemos destacar obras de arte que representam paisagens e edificações históricas, como a própria Casa do Juiz de Fora, Fórum Juiz de Fora, o antigo Paço Municipal, o Parque do Museu Mariano Procópio. Geralda Armon também incorporou ao acervo do museu o acervo da Carriço Filme e optamos por apresentar na exposição a famosa câmera com que o Carriço, registrou diversos acontecimentos aqui em Juiz de Fora e nas cidades vizinhas. A sala 10 da exposição, que é a última sala do circuito expositivo, é uma sala em que nós tratamos dos desafios contemporâneos da museologia, incluindo o Museu Mariano Procópio nesse processo. Tornar o Museu Mariano Procópio um museu cada vez mais aberto, de um museu não apenas contemplativo, mas também um museu que a gente chama de museu fórum, um museu de debates, de discussão de ideias e de inserção das mais diversas representações identitárias, multiculturais, povos originários, das culturas de matrizes africanas, identidades e vozes da sociedade brasileira. Pinturas de uma indígena e de mulheres negras. A preservação ambiental, tendo em vista que o museu ele faz parte da sociedade, chamamos atenção para diversos artefatos indígenas, diversas etnias indígenas, bem como peças artísticas produzidas por pintores negros e também pinturas com representações de personagens negros. O nosso objetivo ao abordar essa temática é fazer com que a representatividade negra seja vista para além da história da escravidão, daí o título do texto, Além do Suplício. Tem histórias que vieram de diversas regiões da África, também desenvolveram, praticaram, ativamente suas manifestações culturais aqui no Brasil. Então, para além do suplício, nós mostramos aqui diversas manifestações artísticas de negros e negras na história do Brasil. Surge o título, Fios de Memória, a formação das coleções do Museu Mariano Procópio. Fundação Museu Mariano Procópio. Juiz de Fora Prefeitura. Audiodescrição CPL.